trabalho, a área embaixo de um gráfico de pressão por volume é o trabalho, né? Só que às vezes agora, né, nesse assunto, você vai ter essa situação aqui, né, que é um gráfico fechado. A área continua sendo... Eita, Aqui eu tenho um exercício, ó. Uma transformação gasosa cíclica é apresentada abaixo. Aí tem o gráfico e umas perguntas. tá Quer que eu bom. te mande? Pode mandar, pode mandar. Vou mandar. Tá feito uma de mais. Tem outra aqui, mas o gráfico tá feito errado, e nem adianta. Tá. Ele pergunta algumas coisas. Quais etapas ocorre transformação isobárica? Tá bom. Não é difícil, né? Só saber as fórmulas e saber ler o gráfico. Essas contas aqui, às vezes, elas são muito difíceis. Mas essa em especial tá tranquila. Ó. Transformação isobárica. Já falamos, eu e você, umas trocentas vezes que transformação isobárica é a transformação que não tem variação de pressão. Pressão. Bárica é pressão. Tá? E onde que é a pressão? É o eixo Y. Aqui. Durante esse processo e esse, nesses dois processos separados, eles têm uma transformação isobárica. O processo é sempre de uma letrinha para outra, beleza? Uhum. Então, por exemplo, aqui, o A provavelmente começa no A, ele está indo do A para o B, mantendo a pressão constante, porque a pressão não sai do 10, tá vendo? Sim. E Agora de B para C, a pressão varia. de 10 para 4, né? De 10 para 4. E de C E para o D, ela, volume. E de o novo, volume. não varia. Nesse caso aqui, quando a pressão é constante, né, como foi aqui, o volume variou, né? Daqui para cá a pressão variou, mas o volume ficou constante. E assim vai, certo? Certo. Então, a gente vai ter que dizer que os processos, né, foram de A para B e de C para D. A seta indica de onde vai para onde vai, certo? Seta que indica isso. Então tá indo do A para o B. E aqui, como a seta tá para aquele lado, do C para o D, ok? Uhum. Tá. B. Qual o trabalho na etapa BC? Muito bem. Trabalho, né? Nós já vimos várias fórmulas para trabalho, mas uma que tem a ver com volume, que é uma das coisas que está sendo dita aqui nesse problema, é P vezes ΔV, ou seja, de modo geral, para ter trabalho tem que ter variação do volume, certo? Lembra disso? Ah, não lembro direito disso. É que a gente falou só umas 20 vezes, assim, nas últimas Eu aulas, lembro né? que a gente fez vários exercícios. Eu devo ter anotado. De toda forma. Tem variação do volume de B para C? De B para C, volume não. Pois é. Então significa que o trabalho é zero. Simplesmente porque não tem variação do volume. Ele permaneceu o mesmo desse processo para esse. Quem mudou foi a pressão. O volume continuou 14. Começou 14, continuou 14. A fórmula é independente do P, tu vai ter 14 menos 14, porque delta significa final menos inicial. Então, como é delta V, volume final menos inicial. Se a gente está falando do processo de B para C, o final é 14 e o inicial é 14, né? Qual é o volume aqui no C? 14. Qual é o volume aqui no B? 14. 14 menos 14, 0. Ok? Uhum. Tá. Qual é o trabalho no trecho AB? Muito bem. Pela mesma lógica, nós podemos utilizar aquela fórmula ali. Aqui já está feito esse.
Eu fiz del, delta V igual a delta V final vezes delta... Ah, não sei o que eu fiz, na real. É. Tô te explicando o que tu fez aqui, cara. Pô, presta atenção. Ó, delta V, volume final menos o inicial, certo? Terceira vez que eu já falo hoje. Então, qual que foi a pressão aqui no trecho AB? A pressão não mudou de A para B, ó. A pressão é sempre 10, certo? Certo. Então, aqui é 10. Quem que é o delta V? De novo, final menos inicial, volume final menos volume inicial. Quando a gente olha para o trecho AB, termina no B. Então, no B é o final. Qual que é o volume no B? 14. Então, entendendo que ΔV é volume final menos volume inicial, o volume final é 14. Qual que é o volume inicial? Começa aqui no A. Qual é o volume no A? 6. Então, por isso que você fez 14 menos 6. Tá. Daí deu 8 e depois eu fiz vezes 10. Exatamente, 80 joules. Beleza? Uhum. Então, agora sim. Então, veja, tudo coisas que nós fizemos naquelas listas longuíssimas lá que você me trazia, né? Com um monte de questão de calcule o trabalho, calcule o calor, calcule a energia interna, né? Tudo isso aqui, velho. Só que agora, em vez de ele só estar dando números, no enunciado ele dá um gráfico. Ah, e não tem nenhuma questão de fazer gráfico, porque eu pedi pro professor e ele não me deu nenhuma questão de fazer gráfico. Chega na prova, tem umas 30 questões para fazer gráfico. É, aí é brabo. Mas aqui não tem o que fazer de gráfico, porque o gráfico já está feito, né? Muito bem. Sim, Legal. Vamos tentar ver então a matéria um pouco aqui, ó. Veja, mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa. Então, de modo geral, vai ser sempre isso. Daí ele está falando um pouco sobre as características do ciclo, né? Numas aulas passadas eu te falei que esses calores aqui está sempre associado com você esquentar ou esfriar as coisas, beleza? beleza. Então, né, quando você vê isso, tá bem associado com isso, né? Ou seja, uma fonte de energia, né? Tu coloca lá o teu gás sofrendo aquecimento, né, por um foguinho, coisas assim. Que mais? Então, ele está nos dizendo aqui que o calor trocado durante todo o ciclo vai ser o óbvio, né? Vai ser a soma dos calores em todos os trechos. Daí tu teria que se calcular. Claro, ele te daria dados, né? Mas tu calcularia o calor do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o A. Esse Q ali embaixo é W, né? É Ah, trabalho. não, trabalho é esse símbolo aqui nesse livro, que é calor. Calor? Tá. É. Esse símbolo aqui é a letra T em grego, né? Então, T de trabalho. Que mais? Muito bem, ele está falando aqui também sobre a energia. Ah, outra coisa, né? Já está falando sobre trabalho aqui. Eu pulei. Mas a questão é que ele está dizendo que o trabalho, resumidamente, ele está dizendo que o trabalho é a área desse retângulo aqui, tá bom? Ah, tá, me lembro disso. Isso. Da mesma forma que eu vim falando para você nas outras aulas aí que trabalho é a área abaixo da curva, ah, daí o que que acontece? A área abaixo da curva aqui é basicamente a área do desse retângulo maravilhoso aí, né? Então é para calcular a área do retângulo. Muito bem, calcular a área de retângulo você sabe. Muito bem, base vezes altura, né? Agora, o que está rolando aqui? Vamos ver. Isso aqui é um ponto muito interessante. Ciclo em sentido horário, sentido do relógio. Ele está nos dizendo que o calor é maior que o trabalho, né? Então, em outras palavras, você está pegando calor e transformando em trabalho, né? Ou seja, você está jogando ali um combustível, a máquina está fazendo o que ela tem que fazer, Igual beleza? o carro. Isso. Por exemplo, está jogando igual o carro, exatamente. Você jogou gasolina, o carro está andando, beleza? Agora aqui é o contrário. Aqui ele está transformando o trabalho em calor, né? Por exemplo, um aquecedor, né? O aquecedor ele faz o serviço contrário.
Porque ele pega lá, faz todos os mecanismos dentro do aquecedor, né, mexe o que tiver que mexer, para que esses movimentos virem calor e assim aqueça o ambiente, beleza? Daí a gente repara que a máquina faz esse tipo de processo quando o sentido está no anti-horário, olha só, né? Parece um relógio ao contrário. Muito bem. Muito legal. Vamos ver um exemplo aqui para depois você já fazer um. Se não conseguir fazer, não tem problema. Mas o problema será bem parecido com esse. Então vamos lá. O gráfico representa a transformação cíclica ocorrida por um gás perfeito no sentido ABCDA, ou seja, aqui não é só um retângulozinho, é um trapéziozinho. Mas a lógica continua a mesma. Você vai ter que continuar encontrando área, coisas assim, tá bom? Ah, qual que é a área de um trapézio? Já vou mostrar aqui qual é, tá bom? Primeiro nos pergunta, a conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor? Por quê? Isso é exatamente o que nós acabamos de ler. Quando é sentido horário, calor em trabalho. Anti-horário, trabalho em calor. Eu olho para esta coisa, sentido horário, certo? Uhum. Ou seja, sentido horário, calor em trabalho. Olha. Essa é a resposta. Muito bem, vamos para B. Qual é a quantidade de calor trocada no ciclo em questão e o trabalho? Beleza. Vamos lembrar aqui, que eu já falei, que o calor é a soma de todos os calores, é uma forma de obter, né? Trabalho é a área da curva. Só que, para ciclos, grava que isso aqui vai te ajudar bastante na prova, hein? Pra você não ficar comendo bola, procurando o que não precisa, vai resolver na hora. Num ciclo, velho, a variação da energia interna é sempre zero, beleza? Por que que é sempre zero, né? Por causa do óbvio aqui. Como você vai e volta para o mesmo lugar, já que é um ciclo, ciclo significa isso, né? Ir e voltar para o mesmo lugar. Isso não precisa, a gente não precisa de física para definir, né? O ciclo das estações começa no verão, termina no verão, sempre volta para o mesmo lugar. Então, como a variação da energia interna é uma variação, se você vai e volta para o mesmo lugar, não tem variação. Então, por isso que ela é zero. Sendo assim, pela segunda lei da termodinâmica, sempre, aqui eu posso dizer, sempre que você tiver um ciclo, o calor é igual ao trabalho, ok? Sempre que tiver um ciclo, calor é igual ao trabalho. Isso. Sendo assim, se você tem o trabalho, se você consegue calcular o trabalho, você consegue também, você já sabe qual é o valor do calor também, ok? E é o mesmo valor? Sim, porque o trabalho é igual ao calor é igual ao trabalho, etc. Beleza? Uhum. Então, por exemplo, neste exercício, como nós temos todos os dados aqui, é possível encontrarmos a área dessa figura. Então, se a gente encontra a área, você já sabe que a área é igual ao trabalho. Muito bem. Então, se ele está pedindo calor, pronto. Nós encontramos o trabalho e dizemos que o calor é igual ao trabalho. Tá, e fica 13 embaixo. 3, calma aí, né? Nós estamos falando de um trapézio. Então, existem algumas formas de calcular a área de trapézio. Uma forma seria, por exemplo, você calcular o triângulo aqui de cima e o retângulo aqui de baixo e somar. Mas você pode fazer como o livro fez aqui também, que é a fórmula da área do trapézio. Bzão vezes Bzinho. Mais Bzinho. Bzão mais Bzinho, né? Base maior mais base menor. Quem é a base maior? É essa aqui que vai do 2 para o 6, é a base maior, que eu estou passando o mouse. A base menor é essa, BC, que vai do 2 para o 4. Base maior mais base menor. Ah, 10 na 5. É por causa desse negócio aqui, cara. Ó. Tá escrito 10 na 5. Aqui na escala, significa que todos os valores estão multiplicados por 10 na 5, tá bom? Ou seja, esse 6 aqui, na verdade, ele é 60 mil newtons por metro quadrado. Né? Porque 6 vezes 10 na 5 é 6 vezes 10 mil. 6 vezes 10 mil é 60 mil. Só que na física, né, não é legal ficar carregando um monte de zeros. Então, por isso que a gente usa a notação científica. Nós aprendemos ela lá no 8º ano, 9º ano para isso.
Muito bem, aqui também 2, né? A diferença do C para o B é 2. Tá. Ah, tá, lógico. São as alturas. Base maior, base menor, somados, dividido por 2. Essa é a fórmula do trapézio. Vezes a Foi um altura. trapézio Bzinho mais Bzão dividido por 2. Vezes a altura. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Quem é a altura? A altura é o 3 que tu falou, né? Vai do C para o D. 3. Só que, como está escrito aqui, é 3 vezes 10 não é menos 3. Ok? Que aqui é 2 vezes 10 menos 3, aqui é 5 vezes 10 menos 3. Quando Tá virado, subtrai. o trapézio tá virado, então, né? Não. Assim, bem, o que você considerar virado aí, você pode chamar de virado, mas o importante é que esse cara é a altura. Eu sei que normalmente quem está embaixo a gente chama de base, mas base para um trapézio são esses caras aqui, tá bom? Esses lados paralelos. Tá bom. Paralelos aqui, o AC, o AD e o BC, né? Esses são as bases, são sempre os lados paralelos no trapézio. Faz de novo, se você se sente mais confortável em calcular a área do triângulo e do retângulo separadamente, depois somar, tudo bem também. Tanto faz. Para mim, tanto faz. O importante é que você calcule a área. Pronto, então você encontrou o trabalho, que num ciclo é igual ao calor. Então você respondeu a pergunta B. Ok? Ah, e ele fez menos ali o 10 na 3 menos 10 na 5. De onde você está tirando menos, meu irmãozinho? Ali no 3 vezes 10 menos 3. Essa aqui não é conta de menos, isso aqui é o expoente, cara. Sim, mas ele fez menos ali com outro Ah, expoente. sim, sim, sim. Na hora de fazer as contas de bases iguais, né, assim, da notação científica, isso mesmo. Mantém-se a base, já que todo mundo é 10. Soma-se os expoentes, vai ficar. Bem, eu vou fazer essa conta aqui porque está precisando melhorar muito na matemática básica. Então eu vou evitar embrulhos. Por exemplo, né? Como é que a gente pode resolver essa parte aqui de cima? Ah, eu não sei somar a anotação. Bem, dane-se a anotação. Se fosse R$ 4 mais R$ 2, não daria R$ 6? Acho que você concorda que não daria R$ 6, né? Só que em vez de R$ 6, é 6 vezes 10 na 5. Simplesmente assim. É assim que funciona. Sacou? Fácil, né? Em vez do real, é o 10 na 5. Beleza? Pegou a ideia ali? Da anotação, man? Eita, acho que caiu a net aí.
Alô? Opa, Opa, cortou? tá com muito vento aqui, a internet tá horrível. De boa. Se tiver com Alô? problema, a gente para por hoje. Oi, tá me ouvindo? Parou, 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 Agora parou. tô. É que tá Parou! travando, tá travando bastante. Alô? Sim, é verdade, tá travando bastante. Tá travando Eu estou ouvindo bastante. pouco o que você fala. Está travando bastante, eu sei. Bem, você que sabe, cara, se a gente continua, não. Tem como fazer essa outra meia horinha amanhã? Não, a agenda é cheia. Tá, Vai então ser. vamos continuar então. Tá bom, então vamos torcer para não travar. Eu estava falando sobre a obtenção da área né? Opa, não é isso aqui, não. A obtenção da área, né? Então, a área, você pode, se quiser, se achar mais confortável, fazer a área do triângulo mais a área do retângulo, é você que sabe, tá bom? Eu já expliquei tudo o que deveria ser explicado, acho que você entendeu. Eu estava falando que eu ia fazer a conta. Vai me avisando aí que se cair, tá? Preciso que você vai me avisando para não ficar falando É, sozinho. tá travando aqui um pouco só. Tá. Bem, eu estava te explicando que o fato de estar 10 na 5 aqui às vezes assusta o pessoal. Eu falei que se fosse R$ 4 mais R$ 2, você saberia que era R$ 6, certo? Certo. Mas daí é 10 na 5 então tinha que ser, em vez de reais, 10 na 5 aqui. Essa é a lógica. Beleza. Daí aqui tem o 3, aqui tem o 10 na menos 3. A gente não mexeu com eles ainda. Eu gosto de pensar que vai ser número normal com número normal, e notação científica com notação científica. Então vai ficar assim. E na notação científica, bases iguais somam-se os expoentes. Beleza? Beleza. Note que eu tive que transformar tudo isso aqui num cara só, né? Para que ficasse mais fácil as coisas. Essa soma sempre atrapalha. Então a gente transforma num só quando pode. Tu só somou 4 com 2, né? Sim, naquela lógica do dinheiro ali que eu falei. Sim, 6 sim. vezes 3, 18, dividido por 2 dá 9. E aqui, 5 mais menos 3 dá o 2 que tu viu lá. Como a gente está falando de trabalho, é joule. Então, 900 joule, beleza? Tranquilo. Tranquilo. Tá bom. Então, esse foi o problema que eu expliquei. Agora, até para aproveitar aí o fato de estar meio cagada a sua internet, eu vou colocar esse problema aqui para você fazer, tá bom? Você pode tentar fazer, a lógica é a mesma, tá bom? A lógica é a mesma. Calcular a área, em outras palavras, você calcula a área da forma que achar mais de boa. Eu vou mandar esse problema aqui que a gente estava vendo, mas basicamente é calcular a área, tá? Eu vou tomando cuidado com essas questões de notação científica. Eu vou até te mandar a continha da notação científica que eu fiz aqui, para você, né, ficar olhando aí, ver o que eu fiz, não cometer erros bobos. Essa daí dá pra calcular fazendo um quadrado embaixo e depois quadrado em cima, né? Como você quiser. A ideia é essa. Eu faria isso aí, beleza? Então vai lá, Beleza. força. Se terminar e errar, não tem problema. O importante é que tente fazer por conta própria, tá? Tá. Para ser feito certo, informações passando pelos estados e juntando para o ponto A, B, C, D, E, F. Então, no estado A, então no estado A, código geográfico. Segundo tem endereço.
Tá, eu acho que eu terminei, só que eu fiz errado porque eu não sei como colocar os. Eu, na realidade, eu não sei nem se eu fiz certo. Eu O fiz que uma. você quer que eu te diga sobre isso, meu velho? Ah, eu quero que tu me ensine a fazer, porque eu Já não. expliquei aqui, né, mano? Se eu te ensinar a fazer, eu fazendo pra ti. O que tem que fazer é o mesmo que eu fiz. Apareceu notação científica, faz o mesmo que eu fiz. Se aqui tá TM, aqui tá TM. Então é a mesma coisa que eu fiz. Só que ali tava 10 na 5 já. Aqui você vai ter que pôr o 10 na 5, né? 4 10 na 5, que é 2 vezes 10 na 5, que é 1 vezes 10 na 5, tudo a mesma coisa. Igual Tá, que eu fiz. o quadrado de baixo vai ser um a área dele. Não sei. Quem vai ter que me mostrar é você. Outra coisa, o litro aqui. Tá falando que é 10 a menos 3. É a exata mesma coisa. Tá, tá bom. Vamos pôr isso aí.
Tá, acho que terminei, não sei. Muito bem, apareceu 10 na 2, a sua resposta. Apareceu 10 na 2, só que eu não soube como... Ah, tu vai ver. Tu vai ver. Manda aí. Eu não soube como pegar a área direito, não sei se tá certo. Como assim, mano? A área não é a soma da área desse retângulo de cima com esse aqui de baixo? Sim, que dá 4 mais um. Legal. Vamos ver o que você fez. É, meio migué aqui, mas beleza. Você verificou que era 2 e 2, verdade. E daí 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 1 é 5. Daí você fez isso aqui que não tem nada a ver. Ah, não entendo, mano. É só fazer a área de um quadrado. Ó, esse 2 aqui. Vamos pensar só nesse quadrado aqui, ó. Tá, Esse 2 aqui, esse aqui, ele é 2 vezes 10 na 5, certo? Por certo. quê? Porque aqui é ATM. De acordo com o bagulho, ATM é 10 na 5. Ah, tá, entendi, eu acho que eu fiz errado. Aqui, 10 na menos 3. O cara de baixo é 10 na menos 3. Então, Eu tenho que colocar 2 na 10 a menos vezes 3. 10 na menos 3, exatamente. Daí você vai fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó. Número normal com número normal, notação científica com notação científica. E essa vai ser a área do quadrado de cima. De cima, exatamente. Daí 2 vezes 2, 4. E aqui vai ficar 5 menos 3, que dá o 2 que você encontrou para o de cima. A mesma lógica vai acontecer com o de baixo, vai ficar 1 vezes 10 na 2, é assim. Daí você soma os caras, né? Então, o trabalho total, que é a soma dos dois, é 4 mais um, que é 5. 5 vezes 10 na 2, joule. Beleza? Beleza. Não tá muito mal, não. Tá legal. Só não tenha medo das notações, mano. Você sabe usar essas coisas aqui. É só ter confiança no que você está fazendo. Você está calculando a área de um negócio. A área do negócio é a base, é esse, de acordo com as unidades do problema. E a altura é esse, de acordo com as unidades do problema. Depois foi só multiplicar esse negócio de. Eu achei que eu tinha que pegar, tipo, inteira e colocar uma. Ah, não sei o que eu fiz errado. Não faça mais do jeito que você fez, faça desse jeito, beleza? Do jeito que Tá, eu fiz aqui. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Agora é um triângulo, né? Qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, certo? certo. Então, só ficar atento às unidades, às notações científicas e pronto, é a mesma coisa. Ó, dessa vez eu quero a resposta certa do jeito certo, hein? Sem aquele migué que você deu aqui no fim. O que você escreveu aqui não tem nada a ver, tá? É, você tem que fazer o que eu fiz aqui, pegar a base, multiplicar pela altura, né? Deixa eu mandar para você o que foi feito aqui, para você poder copiar, né? Olhar o que eu fiz como exemplo, para fazer aqui, tá bom? Tá no WhatsApp.
Tá, terminei, mas não tenho confiança de novo. É a área de um triângulo, cara. É, só que eu não sei se eu peguei os negócios certos. São os mesmos negócios do outro problema. Tá, tá, eu vou te mandar, mas eu acho que não tá certo. Então não manda. Você vai entregar a prova sem saber o negócio, pô. Tá, pera aí, então. Não vê aí. Base vezes altura dividido por 2. Porra, de onde apareceu esse 10 na 10 ali, velho? É número normal com número normal, notação científica com notação científica. Ó, base vezes altura. Quem que é a base? Você pode pensar que essa é a base e essa é a altura. Teve um cara que você colocou 10 na 5, que é o do 2 por 6, o 4. Aquele ali tá certo. 4 vezes 10 na 5. Ou melhor, é esse aqui, ó. Esse aqui tá certo. Porque do 2 por 6 dá 4 vezes 10 na 5, certo? Sim, eu usei isso daí de base. Muito bem. O outro cara aqui, esse aqui, pode ser a altura. Tanto faz. Chamar de baixo, chamar de altura, tanto faz. Mas como esse cara aqui, é devido aos números aqui de baixo, é 4, ok. Só que é 4 ao L. Ao L. 10 na menos 3, entendeu? Que nem o outro problema, mesma coisa. Tá, Entendeu? entendi. Que ali embaixo é 10 na menos 3. Entendi. É que eu fiz. Você fez 10 na 5 e 10 na 5 nos dois, tá errado. Um é 10 na 5, outro é 10 na menos 3, É, como eu os outros coloquei, dois problemas. eu coloquei errado o valor também. Então, sim, não era 2, era 4, tá? Outro erro. Então corrige aí, beleza? Vou corrigir.
Mandei aí. Vamos ver. Agora sim. Agora você calculou a área de um triângulo. Muito bem. Show de bola. Vamos ver a próxima. Ó, agora tem coisas teóricas rolando aí, que supostamente nós já falamos hoje também, né? Trabalho. Por exemplo, o trabalho ali nas opções, né? Ah, você já sabe a forma do trabalho. Pressão vezes variação do volume. Né? Falamos sobre essa fórmula hoje, nas outras aulas. Como ele está querendo que você calcule o trabalho em cada um dos trechos, ó, no trecho AB, qual vai ser o trabalho no trecho AB? Vai ser a pressão ali no trecho AB, por exemplo, aqui no trecho AB, a pressão é 4 vezes 10 na 2, tá vendo? Vezes a variação do volume no trecho AB, ou seja, o volume em B menos o volume em A. Aí você pega os valores, por exemplo, o volume em B é 1,2, aqui não tem nada, então é só 1,2 mesmo. E o volume em A é 0,2. Você coloca esses valores ali, faz a subtração, depois multiplica, pronto. Chegou na resposta. Do Tá. trecho AB. Depois você vai fazer isso para todos os outros trechos, entendeu? Tu pode me mandar essa foto no WhatsApp para fazer? Que eu não sei se Claro. deu tempo. Sim, sim. Eu acho até bom que você tente só fazer a primeira aí. Se der certo, você já sabe para fazer o resto, com certeza. Beleza? Deixa eu te enviar aqui. Use a lógica que eu te expliquei aqui. É só basicamente por os números que eu falei, né? No lugar de resolver a conta. Tá bom? Vou te mandar a foto aqui, mas não sei se está correto de novo. Então faz o seguinte, não, mano. Tá. Quando você tiver a convicção de que tá certo, você me envia a resolução.